Pessoal, bem-vindos à nossa aula número 4 sobre contratos futuros da playlist Iniciante do Zero. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses ativos para vocês e, de maneira resumida, a introdução é o seguinte: eles são acordos de compra e venda de determinados ativos como moedas, índices, juros ou commodities negociados na B3. Se trata de um compromisso no mercado futuro, onde ambas as partes acordam o preço desse determinado ativo negociado por pagamento em uma data futura. Um ótimo exemplo para deixar de forma clara esse perfil de contratos futuros seria a produção de uma commodity. Vamos colocar aqui o milho como exemplo. O produtor de milho plantou o milho e ele está satisfeito com o preço cotado atualmente pela saca de milho. De forma hipotética, vamos colocar R$ 50. Porém, a produção dele ele só vai colher lá no final do ano. E ele gostou, ele acha que esse preço de R$ 50 por saca cobre os custos e dá um bom lucro. Então ele já começa a negociar contratos futuros do milho dele que ele vai colher desde agora, para garantir o preço que ele acha adequado para a produção. Perfeito? Essa é a forma mais clara da gente entender um pouco sobre os contratos futuros. Pessoal, na aula de hoje eu vou falar em específico dos contratos futuros de mini índice e mini dólar, tá? Não vamos mencionar mais commodities nem juros, perfeito? Bom, vamos começar aqui pela formação do mini índice, tá? Do ativo, do nome do ativo que a gente vai negociar, que a gente vai inserir lá na plataforma ou no home broker. Como que se dá isso? Bom, sempre quando falarmos de mini índice, o prefixo vai ser composto pela sigla WIN, tá? As letras W e N. Após esse prefixo, a gente tem que fornecer para o sistema a letra referente ao mês de vencimento do contrato. Vocês estão vendo aí na coluna à direita, fevereiro é a letra G, abril a letra J e assim por diante. Tá? Então a gente vai inserir uma dessas letras aí. E para finalizar, a gente tem que também identificar o ano de operação desse contrato. A gente está operando em 2020, perfeito? Então será 20. Ficará composto a sigla, o nome de identificação deste ativo da seguinte maneira: WINV20. Perfeito? Que vai identificar aí o mini contrato de índice para aquele período. A lógica é a mesma para o dólar, tá? A gente sempre vai ter um prefixo aí com WDO, seguido da letra de vencimento do contrato, F, G, H, J, K, perfeito? Mais o ano de referência, aqui no caso 20. Então WDO, vamos usar o exemplo aqui para o contrato com vencimento em outubro, letra V, WDO V20, tá certo? Pessoal, vocês podem observar que o índice e o mini índice eles têm menos vencimentos que o dólar e o mini dólar, perfeito? Isso se dá porque o prazo de cada contrato é maior, tá? O mini dólar, todo mês a gente tem vencimento de um contrato, já no índice a cada 2 meses. O vencimento do contrato de mini índice, ele se dá sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15, perfeito? E já do dólar vai se dar aí no primeiro dia útil do mês de vencimento, tá certo? Vocês podem guardar e printar, anotar, copiar essa tabela que vai ser bastante útil no dia a dia de operações para vocês, tá? Pessoal, eu quero destacar mais algumas características aqui do contrato futuro de mini índice. Olha só, quanto que a gente precisa para negociar um mini contrato de índice? Como que a gente descobre esse valor? Aqui, essas informações foram tiradas direto do site da B3. Ele diz que a gente tem que multiplicar, tá, a pontuação do momento do contrato por 20 centavos. Daí vai surgir o valor de um mini contrato. Eu usei aqui para vocês terem ideia a pontuação de 98 mil pontos por 20 centavos. Então, em teoria, para mim operar um mini contrato de índice, de mini índice,
eu teria de ter R$ 19.600. Mas não fiquem assustados, porque existe uma coisa chamada margem de garantia e alavancagem que as corretoras fornecem. Eu vou explicar mais na frente, tá? Olha só, o lote padrão, você consegue comprar no mínimo um contrato, tá, de mini índice. Aqui ele só repete a informação que eu falei para vocês, da data de vencimento, tá certo? Olha só. Sempre em meses pares. E olha só, o mini índice ele vai andar sempre de 5 em 5 pontos, o que é a mesma coisa que um ticker, perfeito? Eu vou mostrar no gráfico para vocês. Olha só, pessoal, a gente está com o gráfico aqui aberto. O que quer dizer um ticker? No mini índice, um ticker é igual a 5 pontos. E o que é isso? Um exemplo, se você quiser vender aqui um contrato de mini índice a 99.810, você não consegue finalizar ele, seja na vitória ou na derrota, num valor abaixo de 99.815 ou 99.805, tá? Você não consegue fazer o encerramento de posição em valores diferentes dessa quantidade, porque ele sempre vai andar de 5 em 5 pontos, ou a mesma coisa que um ticker, perfeito? Bom, o pregão está encerrado e ele não me deixa aqui colocar uma ordem, tá certo? Então, só para reforçar bem, caso eu queira comprar aqui um mini contrato de índice no preço de 99.170, eu vou ganhar no mínimo 5 pontos, ou um ticker, ou perder no mínimo 5 pontos ou um ticker. Perfeito? Vamos falar agora do mini dólar. Pessoal, lembra que no mini índice, para a gente descobrir o valor de cada contrato, tem que multiplicar a pontuação atual por 20 centavos? No dólar, no mini dólar, ele já tem um valor de contrato fixo, tá? Que é 10 mil dólares por mini contrato. Convertendo aí para o real vai dar mais de 50 mil reais. Então ele realmente é mais caro que o índice. Perfeito? Como eu expliquei para vocês também, olha só, o vencimento do mini contrato de dólar se dá sempre no primeiro dia útil do mês de vencimento do contrato, tá? Ele vence aí todos os meses, perfeito? E agora vamos explicar para vocês a variação de ticker no dólar. O dólar, galera, ele sempre vai andar no mínimo meio ponto, perfeito? Que vai dar aí em valores reais, R$5 a cada meio ponto e a cada ponto R$10. Olha só, galera, aqui no gráfico, vocês podem observar que já diferentemente do índice, onde o preço vai andar sempre de 5 em 5 pontos, aqui ele já consegue andar de meio em meio ponto. Então, se você quiser fazer uma venda de mini dólar ao preço de 5.398,5, você consegue finalizar ele em 5.398 e ganhar somente meio ponto. Ou ser estopado também no 5.399, tá? Daí, a cada meio ponto, só destacando, você ganha ou perde R$5 e a cada ponto R$10 com um mini contrato, perfeito? Se você entrar com mais contratos, é só multiplicar. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que para comprar um mini índice, em teoria, você precisaria, naquele exemplo, de R$19.600? Pois é, as corretoras elas têm uma coisa que se chama alavancagem. Isso se dá porque os robôs conseguem fazer um gerenciamento onde você, com apenas R$22, no caso de mini índice e mini dólar, nessa corretora aqui em específico, isso pode variar de corretora a corretora, você apenas com R$22 no day trade, você consegue comprar um mini contrato de índice, mini índice, tá? Que equivaleria a R$19.600. Então isso aqui é graças ao gerenciamento da corretora, perfeito? Para o mini dólar nessa corretora aqui, a mesma coisa, tá? R$22. E se você for fazer swing trade, esse valor obviamente aumenta de margem de garantia, tá? Você precisa aí de R$2.000 no mini índice para poder fazer swing trade e no mini dólar de R$3.000 por contrato.
Devido a essa alavancagem que o número de pessoas físicas na B3 aumentou bastante também, viu, galera? E o mini índice e o mini dólar são os ativos mais comercializados. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Olha só, para vocês terem ideia, somente 3% das negociações aqui no mini índice, dados do mês de agosto de 2020, foram de instituições financeiras, 10% de investidor institucional, não residentes são pessoas que não brasileiros no caso, tá? E pessoa física, olha só, a maior parcela de aplicação no mercado, 44%. Isso para mini índice. Para mini dólar, a porcentagem de pessoas físicas aqui brasileiras perde somente para de não residentes, mas também ganha de investidores institucionais e de instituições financeiras. Então, para vocês terem ideia do poder dos mini contratos futuros, tá? E a quantidade de pessoas que investem, perfeito? A porcentagem de pessoa física é predominante na especulação desses ativos. Então, só para finalizar aqui a questão de alavancagem e margem de garantia, caso você queira operar um mini contrato de índice ou dólar, você tem que ter pelo menos R$ 22 na corretora alocado em margem de garantia, como eu expliquei na aula lá de corretora, tá bom? Bom, eu não recomendo você deixar apenas esse valor, tá? Primeiro você estude bastante, tenha uma estratégia definida, aprenda sobre gerenciamento, treine muito no simulador e com base no gerenciamento você vai deixar uma quantidade satisfatória de financeiro para poder operar e ter resultado de ganho ou perda em percentagem ao dia, tá? Para que você trabalhe aí de maneira mais confortável e sem pressão. Pessoal, e para finalizar, a gente vai falar aqui dos custos para se operar, né, com esses mini contratos, perfeito? Olha só, hoje tem corretoras que não te cobram taxa de corretagem pelos contratos, perfeito? Mas ainda assim você vai ter os custos da B3, que são as taxas de emolumento e registro, perfeito? Fora o imposto de renda, tá? Bom, olha só, aqui para day trade, a taxa de emolumento para mini dólar é de 42 centavos por contrato, perfeito? Lembra que eu falei que a cada meio ponto no dólar você ganha ou perde R$ 5? Então, assim, você não deve assustar com esse custo por operação, porque não é um valor relevante, tá? Falo por experiência própria. Então, se você operasse aqui um mini contrato de dólar e fizesse R$ 5 de lucro, você teria o custo de 42 centavos mais a taxa de registro de 0,77 centavos, perfeito? Daí você vai subtrair isso, esses dois valores somados dos seus R$ 5 e vai abater também 20% de imposto de renda. O resultado líquido vai ser o valor que sobrará para você. A mesma lógica equivale aqui para o mini índice, tá? Só que como eu expliquei, o mini dólar ele é mais caro. O mini índice, inclusive, por ser mais barato, ele tem uma cobrança mais barata também, somente o imposto de renda que vai ser a mesma coisa para os dois, tá? Mas olha só, operando um mini contrato de índice, você vai pagar de emolumento 0,08 centavos por contrato mais 0,17 centavos por contrato, tá? Esses valores aqui eles vão diminuindo conforme a quantidade de contratos que você vai usando. Quanto mais contratos você opera, menor esses valores serão. Perfeito, galera? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula 4 aí de contratos futuros. Espero que tenham gostado, tá? E vamos à próxima aula.